capítulo 11. Nós vamos ler do verso 45 até o final do capítulo. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha, ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem. Lá procuravam Jesus, estando eles no templo. Diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo, a fim de o prenderem. Vamos à presença de Deus mais uma vez em oração. Ó Deus, eis a tua palavra, eis aqui o teu povo reunido para ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor. Fala conosco poderosamente. Consola o angustiado. Sara o ferido. Restaura o que está quebrado. E salva o que está perdido. E ressuscita os mortos, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. A revelação bíblica, irmãos, ela muito claramente nos mostra que Jesus Cristo, como sendo aquele que veio para libertar o povo do cativeiro, e esse cativeiro é o pecado. João Batista já disse isso no capítulo, logo no início do próprio Evangelho de João. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo sendo aquele que veio libertar, e ele está exatamente sendo associado ao Cordeiro que vai ser morto imediatamente antes da libertação do cativeiro egípcio, quando foi instituída a Páscoa em Êxodo capítulo 12. Você percebe que a narrativa flui e no finalzinho dela, o texto mostra que eles estão se preparando para a Páscoa, e surge a pergunta: será que ele vem? Será que ele vai chegar? Porque certamente é esse o propósito do texto. Jesus Cristo está indo para a morte, ele está indo para ser morto por aqueles que ele veio salvar. Entretanto,
tendo essa perspectiva clara na nossa mente, nós temos também que ter consciência que os eventos que antecederam e que antecedem essa narrativa são eventos que mostram um ápice dentro da história de João. A ressurreição do morto Lázaro. Lázaro ressuscita dentre os mortos. Mas é importante perceber que a ressurreição de Lázaro não é a ressurreição, e não é a única ressurreição. No Antigo Testamento você tem casos de ressurreição de mortos. Isso está registrado nas narrativas do Antigo Testamento. Por que Lázaro aqui não é a única, mas é a mais importante antes da ressurreição de Cristo? Porque ele é um paradigma, ele é exatamente um tipo daquilo que vai acontecer com Cristo. Mas não apenas com Cristo, conosco. Os que estão mortos ressuscitarão, isto é, a Escritura nos descreve como estando mortos nos nossos delitos e pecados. Daí a necessidade do Cordeiro que vem nos libertar da escravidão do pecado. A Bíblia diz que nós estamos presos, acorrentados por Satanás. Daí a necessidade daquele que vem quebrar as cadeias que nos prendem. Jesus Cristo, então, é esse que vem libertar o seu povo da morte. A conversão, ela é exatamente a descrição disso. A conversão do pecador é a descrição de que Cristo veio para ressuscitar os mortos. Se nós cremos no Senhor, é porque estávamos mortos, mas agora vivemos. Estávamos mortos, mas agora ressuscitamos. Se não fora isso, irmãos, ninguém poderia ser salvo, se não fosse o poder de Cristo de tirar o homem da morte. Mas ela também representa o padrão da ressurreição de Cristo. Veja, Lázaro morreu e ressuscitou, mas no capítulo 12 já tem uma trama para matá-lo. E ele vai morrer de novo. Porque essa não é a ressurreição última. A ressurreição que é o padrão é a ressurreição de Cristo. Ele ressuscita e não morre mais. O tipo da ressurreição de Lázaro aponta para a glória da ressurreição de Cristo. E ao mesmo tempo aponta para a esperança. Todos aqueles que morreram no Senhor ressuscitarão no último dia. Todos aqueles que creem no meu nome, ainda que morram, viverão. Essa é a esperança que nós temos com essa narrativa. Mas o que acontece na sequência, veja, irmãos, é que aqui não é uma pregação, mas um milagre. Esse é um ponto importante. Nós confundimos, às vezes, pregação com milagre. O milagre, ele aponta para a obra da redenção, que na pregação ela é explicada. Mas nós não podemos dizer, nós não precisamos mais da pregação se tivermos milagres. Veja que a ressurreição de Lázaro levou alguns a crer e levou outros a se colocar contra o Senhor. Entretanto, a ressurreição de Lázaro não é a pregação do Evangelho. Aponta para o princípio máximo de João. Cristo fez muitos milagres, mas nem todos estão registrados aqui. Mas todos que foram registrados é para que vocês creiam e, crendo, tenham a vida eterna. Esse é o princípio da narrativa. Mas agora esses homens não creem. E veja no verso 45, volte comigo para o texto. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Agora, perceba, irmãos, que é importante isso. Essa é uma ênfase de João muito clara. Eles viram e creram. Eles viram e creram. Você vai ver que João trabalha como ápice na narrativa. Veja que a ressurreição de Lázaro é o ápice do milagre, que aponta para a sua ressurreição no Evangelho. Mas, por outro lado, você vai ver a narrativa de Tomé
quando ele crê porque tocou, Jesus então repreende dizendo, você creu porque viu, mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Você percebe então que, veja aqui no verso 45, muitos, porém, dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Então, perceba que o fato de você ver alguma coisa não te dá fé genuína. O fato de ver alguma coisa não te dá fé verdadeira. Você pode até se convencer de algo. E aí eu não me canso de voltar à narrativa de João. Eu quero que você venha comigo, por favor, para o final do capítulo 2 do Evangelho de João. Perceba, verso 23 em diante. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Você percebe? A mesma estrutura aqui no início é usada lá no capítulo 11. Agora veja, me parece que o princípio então permeia todo o texto. Veja a sequência. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Não é pela capacidade de ver, mas de ver o que você não pode ver. É que faz a diferença. Eles viram, e é até interessante porque, não é, em um outro sermão em João, eu já citei esse trecho, mas eu repito, pela importância dessa narrativa no capítulo 11, veja que o capítulo 3 segue a história de Nicodemos. Quem é Nicodemos? Nicodemos foi um daqueles que viu e se impressionou com o que viu. E então ele vai a Cristo. E o que ele chega dizendo a Jesus? Veja o verso 1 do capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer, veja, aqui ele está discutindo os sinais. Ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí, ver. Você só vai ver se você nascer de novo. Se você crer no meu nome. Logo, o que está posto diante dele, a percepção dele, os sentidos aguçados dele, não poderão habilitá-lo a crer. É essa a lógica bíblica. Prega para que eles não escutem com seus ouvidos, para que eles não vejam com seus olhos e se arrependam e sejam salvos. Eles viram e creram, diz o texto lá no capítulo 11. Então, me parece coerente, eu posso dizer assim, interpretar o que está acontecendo no capítulo 11 com a mesma lógica do que está acontecendo no capítulo 2 e 3 de João. Perceba o verso 45, não é? Diz assim, no 44 e 45 diz assim, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Mas outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Você percebe que eles não foram testemunhar. Eles foram entregar Jesus. Eu vou falar o que nós vimos ele fazer. O que ele realizou no nosso meio. Daí você vai perceber no verso 47, a narrativa continua com então, logo esse então, ele conecta os versos anteriores a esse trecho, dizendo o seguinte,
por causa disso, isto é, por causa das informações que eles receberam, mais uma informação, então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio. Uma reunião de urgência. E eles então passam a discutir. O que estamos fazendo uma vez que este homem opera muitos sinais? E ele retoma os milagres que ele vem fazendo. O que nós estamos fazendo? O que é que nós vamos realizar? Esse homem opera muitos milagres, muitos sinais. E aí ele então coloca uma questão. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Que lógica foi essa? Interessante, irmãos. A incredulidade ela é exatamente isso. Nós acreditamos que o Senhor não nos protegerá e não nos guardará. Então nós confiamos no governo, no Estado e nos homens. Nós vamos entregá-lo. Porque se nós entregarmos ele, os romanos não vão fazer nada contra nós. Mas se nós continuarmos permitindo que ele pratique o que tem praticado, os romanos virão contra nós e contra toda a nação. Que armadilha o pecado produz? Que armadilha! Você tem a nítida impressão que ao dar as costas ao Evangelho, você vai ter proteção para a sua vida e segurança para a sua alma. Você tem a nítida impressão que se você rejeitar o Evangelho por causa de qualquer outra coisa, você vai ter o cuidado e a proteção daqueles por quem você deu as costas ao Evangelho. Sabe o que acontece? No ano 70, eles são destruídos. Eles deram as costas para Cristo e foram destruídos. Só tem um lugar onde você encontrará segurança. É no próprio Senhor. Apocalipse descreve que naqueles dias, eles correrão para as montanhas, se esconderão, mas não poderão se esconder, porque Deus, a ira de Deus, os encontrará. Só tem um lugar que você pode escapar da ira de Deus: Jesus Cristo. A cruz do Calvário. A nossa vida sempre tem esses momentos. Ou Cristo, ou o mundo. Ou a proteção do mundo, ou a proteção de Deus. Eu preciso saber o que mais me pesa. Mas ao mesmo tempo perceba a soberania de Deus em tudo isso, irmãos. O que eles estavam tramando, né? Veja, se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar,
mas a própria nação. O que está em jogo aqui não é só o nosso status, não. O que está em jogo aqui é a nação. E veja, muitos de nós não queremos seguir a Cristo com medo de perder o nosso status. Muitos de nós não queremos seguir a Cristo porque não queremos dar as costas para a nossa família. Muitos de nós dizem assim: eu prefiro a proteção dos romanos do que do Cordeiro que veio receber a ira de Deus em meu lugar. Muitos de nós preferem os seus apetites sexuais. Muitos de nós preferem o desejo de poder. Muitos de nós preferem a ganância. Muitos de nós preferimos o socorro do mundo com medo de sermos destruídos, com medo de perdermos as amizades, com medo de perdermos os melhores amigos, com medo de sermos rechaçados pelos nossos colegas. Nós dizemos: não só o nosso status está em jogo, mas toda a nossa nação. Você percebe que foi isso que aconteceu em Atos? Perceba, Paulo vem pregando o evangelho na Ásia. Ele vem pregando o evangelho e dizendo: não se curvem diante de deuses feitos por mãos humanas. Só há um Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas. De repente ele chega, o evangelho, antes de chegar a uma cidade, a uma reunião, porque havia uma deusa naquela cidade, e os artesãos e os homens viviam de fazer santos e deuses para vender. E era esse o comércio da cidade. Então lhe disseram: vamos dizer a ele que ele não pode vir aqui. Se ele chegar aqui, acaba o nosso negócio e o templo da deusa vai ficar em ruínas. Se esse evangelho chegar aqui, acaba o nosso negócio. E aí o que eles temeram? Temeram perder o seu sustento, temeram perder a sua vida. Que tomem o nosso lugar, que tomem a nossa nação, mas é ao Senhor, e é a Ele, e nele que nós colocamos a nossa esperança. O que acontece? Essa fala ímpia, essa fala pecaminosa de um deles, na realidade, era o cumprimento de uma profecia. Que coisa impressionante que nós vamos perceber a partir daqui. Caifás, verso 49, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Vamos matar um homem e a nação vai ser salva. Se nós matarmos, não vamos ser destruídos. Que coisa extraordinária. Foi na morte dele que eles foram salvos. Muitos deles foram salvos. Me lembro do texto do Salmo número 2, que fala que os reis da terra e os príncipes se amotinam. Eles vão fazer planos contra o Senhor e contra o seu ungido. O texto diz: o Senhor ri deles. Eles estão lá maquinando: nós vamos matá-lo. Deus está dizendo:
é na morte do meu filho que haverá salvação para o mundo. O que vocês maquinam como mal desde toda a eternidade, eu planejei. Veja que governo tem o nosso Senhor. E você vai temer os romanos, os príncipes da terra. Veja o governo do nosso Senhor. Certamente nós pensamos na nossa própria vida acerca do que acontece conosco, dos males que sobrevêm, das aflições, das perseguições. Você pode ter certeza que o que eles maquinam contra você, o Senhor ri deles. Porque o Senhor governa todas as coisas para a glória do seu nome e para o bem do seu povo. O texto segue. Ora, ele não disse isto de si mesmo. João aqui faz uma explicação. Perceba, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote, naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Nós já vimos coisas piores. Vimos uma mula falar a palavra de Deus. Nós vimos um profeta agoreiro. Nós já vimos um profeta agoreiro que vende a sua alma por dinheiro falar as coisas mais lindas acerca do ser de Deus e acerca do povo de Deus que a Bíblia pode registrar. Imagina Caifás, o sacerdote, o sumo sacerdote. Deus estava falando ali. E não somente pela nação, diz o texto, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Perceba que a profecia, ela é extraordinária. Ele está dizendo, ele não vai apenas salvar o povo de agora, mas vai salvar os que ainda virão. Se você lembrar da oração de Jesus em João 17, a oração sacerdotal, Jesus diz exatamente isso. Eu não rogo apenas por esses que tu me deste, mas por aqueles que ainda hão de crer no teu nome. E aqui João conecta toda a história bíblica do Antigo Testamento. Quando ele diz que ele veio, ele vai morrer pelo seu povo, isto é, morrer para salvar o seu povo, ao mesmo tempo, ele fala que ele vai buscar os dispersos. Ora, não houve dispersão ainda dos judeus. E o que está acontecendo aqui? Ele está falando da dispersão do Éden. Quando Deus expulsou o homem e a mulher da sua presença, eles foram espalhados pelo mundo. Agora ele há de resgatar os seus eleitos de todo o canto da terra. E é por isso que no capítulo 12, logo na sequência, nós vamos aprender em João, que diz, ora, ele será levantado, o cordeiro, quando for levantado, ele atrairá para si os seus eleitos. Quando ele for levantado no madeiro, todos os seus eleitos serão atraídos a ele. O seu povo será redimido pelo seu sacrifício. E aqui ele mostra um papel fundamental do Evangelho, o caráter substitutivo. Um morre por todos. E perceba, irmãos, que quando ele usa essa linguagem, veja o verso 52, a descrição.
e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo, e aqui um termo teológico muito claro, os filhos de Deus que andam dispersos. Os filhos de Deus que andam dispersos. Como é que você pode ser chamado filho de Deus, irmãos? Lembrem-se da palavra de João no capítulo 1. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. É óbvio, então, que aqui ele está falando dos que creem no nome do Senhor. E como isso se dará, irmãos? Como isso se dará? Por meio da pregação do Evangelho. Não é por meio de milagres, não é por meio da ressurreição de mortos, não é por meio da cura de enfermos que as pessoas crerão no Senhor, mas pela pregação do Evangelho. Na Europa surgiu um indivíduo que tinha uma mensagem muito clara, que ele escreveu um livro chamado Evangelho de Poder, onde ele dizia que o milagre e a realização de milagres era superior à própria pregação da palavra. E que o que a igreja precisava, de fato, era a realização de mais milagres. Entenda, nós não estou dizendo que Deus não faz milagres, Deus pode fazer milagres, mas na própria revelação bíblica, quando os milagres acontecem, eles não podem salvar o indivíduo, eles não podem crer por aquilo que eles veem. A Bíblia fala a história de outro Lázaro. Eu queria que você, obviamente não é o mesmo Lázaro, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo lá em Lucas, capítulo 16, por favor. A partir do verso 19. Veja se os que vêm da morte podem trazer os outros a Cristo, se não Jesus Cristo e o Evangelho. Verso 19 em diante. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouve a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ainda que ressuscite alguém dentre os mortos.
não é exatamente a sua capacidade de enxergar o morto sair do túmulo. É o poder de Deus de abrir o teu entendimento. É fazer você compreender e ver e ouvir aquilo que os seus ouvidos, os seus sentidos naturalmente podem fazer. Que eles façam espiritualmente. Ainda se não ouvem a Moisés e aos profetas, o que significa isso? Se eles não escutam a palavra de Deus, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Aquela narrativa não foi contada para que os homens creiam no Evangelho, no sentido de dizer, aquele é o modelo que a igreja deve seguir. Mas para dizer que Jesus é aquele que tem poder para tirar o homem da morte. E a sua voz e a sua palavra é que torna o homem, o morto, capaz de ouvir, o morto capaz de entender e o morto capaz de sair e andar. A lógica do texto de João, voltando para o nosso texto final, por favor, irmãos. A lógica do texto de João é que quando o Senhor descreve que aquele que morre pelo seu povo perceba, ele não está sendo praticado obedientemente ou em submissão por Caifás, dizendo, nós vamos fazer isso porque Deus mandou, mas porque eles estão se levantando contra o Senhor e Deus está cumprindo a sua vontade. A morte de Cristo é a morte que nos redime. Ela salva o seu povo do período que Cristo estava e salva o seu povo em todas as épocas. Os que escutam a sua voz são salvos. O que é que acaba acontecendo? Nós vamos matá-lo. Verso 53. Desde aquele dia resolveram matá-lo. Desde aquele dia resolveram matá-lo. Que arrogância. Você imagina, irmãos, os homens maquinando contra a igreja do Senhor, os homens maquinando contra o povo de Deus, fazendo leis contra a verdade do Senhor. Você não tem que entrar em desespero, porque Deus ri deles. Ninguém poderá protegê-los no dia da vingança do nosso Deus. Nós vamos matá-lo. Nós vamos matá-lo. A incredulidade é isso, irmãos. Você com medo de perder o seu status, com medo de perder o seu governo, a sua vida, a sua situação, você resolve matar a Cristo. Você se levanta contra Ele. Você resolve matá-lo. Isso foi tão claro no texto que Jesus já não andava publicamente desde então. Ele retirou-se para uma região vizinha, ao deserto, para uma cidade chamada Efraim. E ali ele permaneceu com os discípulos. Perceba, está próximo à morte de Cristo. E aí a narrativa encerra, nos trazendo à memória exatamente o que Cristo significa, o que vai acontecer. Estava próxima a Páscoa dos judeus. E muitos naquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem,
lá procuravam Jesus. Estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo, a fim de o prenderem. A fim de o prenderem. Onde ele estiver, ele vai morrer pelo seu povo. A incredulidade desses homens é algo impressionante. Mas exatamente assim o nosso coração. Quando nós não cremos no Evangelho do Senhor e as suas demandas, e nós queremos viver a nossa vida, nós estamos nos associando àqueles que dizem: nós queremos matar a Cristo para poder escapar dos romanos. O que é que você teme perder por causa de Cristo? O que é que você teme perder por causa do Evangelho? Sentimentos? Paixão? Prazer? Riqueza? Amigos? Família? Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder sua vida, ganhá-la-á. Aquele que morrer para as suas paixões, aquele que morrer para os seus desejos carnais e viver para o Senhor, esses são aqueles que conhecem a salvação. No fundo, todo ato de pecado é a denúncia. Nós queremos denunciar o Senhor para que ele seja morto. Todo ato de rebeldia, nós estamos denunciando ao Senhor para que ele seja morto. Perceba que grande amor o Senhor tem para conosco. Na trama da sua morte, ele estava salvando os seus algozes. Ele disse na cruz: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que estão fazendo. Perdoa-os porque não sabem o que estão fazendo. Está chegando a Páscoa. E hoje é o dia que nós celebramos a Páscoa cristã, a ceia do Senhor. O Cordeiro que foi morto pelos nossos pecados. No dia da narrativa da Páscoa, o texto diz: na noite em que o Senhor foi traído. Foi a noite em que ele morreu para a nossa salvação. A noite em que ele foi traído. Hoje nós celebramos a Páscoa, que é a ceia do Senhor, da nova aliança. E hoje, irmãos, nós celebramos ao Cordeiro que já foi morto e nos libertou do pecado. E nós que cremos no seu nome e confiamos nele, somos lembrados hoje do significado da sua morte. Ele morreu pelo seu povo.
É isso que está escrito em Mateus 26. As palavras do Senhor são claras. E este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que foi derramado por vós para a remissão de pecado. Veja, ele derramou seu sangue por nós, para a nossa salvação. Morto pelos seus inimigos, entregue por Deus, para que se cumprisse a sua vontade e a salvação do mundo fosse manifestada. O desejo do meu coração é que você, como membro dessa igreja que vai participar da mesa do Senhor, você lembre dessas verdades. Essa é a história que levou Cristo à morte. Essa é a narrativa que o Cordeiro foi morto, para que nós pudéssemos ter vida. A nossa confiança está nele. Nós hoje somos lembrados que não podemos trocar a confiança nele pelo governo, pelo emprego, pelo prazer, por essa vida. Nós não podemos colocar a nossa confiança em outro, senão no nosso Salvador, Jesus Cristo. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Nós te damos graças, Senhor, porque temos o privilégio e a oportunidade de sermos desafiados por Tua palavra, a confiarmos somente no Senhor, naquele que deu a vida por nós e nos redimiu das trevas e do pecado. Que a Tua voz se faça ouvir nessa noite e tire os que estão mortos da morte e que haja vida no nosso meio. Nós não vimos, ó Deus, nenhum morto ressuscitar, mas nós ouvimos a Tua voz e ela é poderosa para nos salvar, porque Cristo que morreu, Ele ressuscitou ao terceiro dia e nele está a nossa esperança. Que haja salvação no nosso meio essa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.